Neste vídeo falaremos sobre fetiches, tá? Basicamente eu vou falar sobre o meu maior fetiche, tá? O maior fetiche que eu tenho e como ele surgiu, né? Eu já vou adiantar para vocês que ele surgiu de uma forma muito estranha, que alguns podem considerar um abuso, né? E eu sinceramente eu tenho dúvidas quanto a isso, mas realmente não foi numa situação muito confortável para mim. Mas eu vou expor tudo aqui para vocês porque vocês sabem que este canal tem esse quadro de contar as histórias e eu não vou esconder absolutamente nada do que aconteceu aqui, tá? Vamos lá. Basicamente, eu tinha uns 10, 11 anos no máximo. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. E eu me lembro que meus pais eles tinham viajado, né? E meus pais tinham me deixado na casa de uma tia minha, né? E a minha tia vivia sozinha, né? Ela não era casada, ela era solteira, ela vivia sozinha. E eu me lembro que, né, ali naquela época de infância, né, eu me senti muito bem tratado, estava sendo extremamente bem tratado ali na casa da minha tia, né? E eu me lembro que um certo dia chegou na casa da minha tia uma mulher, né, desconhecida para mim. Eu não conhecia ela, né? E ela tinha uns 18, 19 anos mais ou menos, né? E minha tia, né, falou para ela se sentar lá e tudo. E minha tia falou para ela assim, vou fazer um bolo ali, um negócio para nós comer. E minha tia foi para a cozinha e eu fiquei na sala sozinho com essa menina, né? Com essa menina de 18, 19 anos. Num determinado momento, depois de uns 10 minutinhos minha tia na cozinha, ela volta e fala para essa menina e para mim também, fala assim, ó, oh, Jean, eu vou ter que comprar um negócio ali na padaria, né, vou ter que comprar um negócio para pôr num bolo, acho que era um negócio lá para que fazia o bolo crescer, acho que era pó royal, um negócio assim, fermento, algo assim. Ela falou que não tinha, ela falou, vou ali na padaria comprar rapidinho, daqui a pouquinho eu volto, tudo bem, Jean? Você quer ir comigo? Aí eu falei, não, tia, vou ficar aqui, eu quero ficar aqui mesmo, não quero ir não. Né? Eu nunca gostei muito de sair de casa, desde quando eu era pequeno. E ficou eu e essa menina na casa, somente nós dois, né? Eu me lembro que eu, né, naquela época de criança, né, 10 anos, eu me lembro que eu tava brincando no chão assim. Aí, eu vou afastar a cadeira para vocês entenderem, tá? Aí, ali, a cama seria um sofá, né? E o chão, normalmente seria o chão, beleza. Eu me lembro que eu tava brincando, eu vou deitar para gesticular para vocês verem, tá? Eu vou explicar, depois eu vou ficar na posição para vocês entenderem o que que aconteceu. Eu me lembro que eu tava brincando, aí do nada eu me deitei, né? Tranquilo, fiquei deitado assim, ó. E eu tava com a blusa normal, né? Eu tava com a blusa normal. Deitei assim, só que eu tava pra cá, ó. Eu tava assim, ó. Tava deitado assim, ó. E com as pernas esticadas, né? E num determinado momento, né, eu percebi que essa menina, ela foi na minha direção. Ela estava sentada no outro sofá, no sofá que estava no sofá que estava do outro lado, né? Tinha um sofá assim e o outro do outro lado, os dois um de frente pro outro. Ela trocou de sofá, só de falar meu coração começa a disparar, cara, pra você ver. Isso pode ter me traumatizado, entendeu? Eu sei que traumatizou, né? E ela levantou e foi e sentou no sofá que eu estava, né? Perto do sofá, no sofá que eu estava, só que eu estava no chão e ela sentada em cima do sofá. E sem falar absolutamente nada, só para que vocês entendam, eu também vou gesticular. Imagina eu deitado. Imagina eu deitadinho no chão. Uma criança de 10 anos de idade, né? Poderia ter ido com a minha tia, né, cara, para ter evitado isso. E eu ali, ela sentou bem em cima de mim e começou a fazer algo que para mim era desconhecido, mas no momento, né, na simplicidade, na minha inocência, era uma coisa boa, era algo prazeroso. Não sei se eu posso dizer prazeroso, mas era algo gostoso para mim naquele momento. E ela começou a fazer isso daqui. Eu vou gesticular para vocês, vou voltar para continuar contando a história aí, não vou mais gesticular nada. Imagina eu deitado e ela sentada no sofá fazendo isso aqui, ó.
Olha o que ela fez. Ela tirou a sandália, ficou com os pés livres e começou a fazer isso daqui. Vou colocar essa blusa só para vocês entenderem mais ou menos como é que foi. Aqui tá eu, ó. Ela veio, ela fez assim, ó. Aí ela veio, tirou a sandália e tudo e colocou o pé aqui, ó. E começou a fazer assim, ó. Começou a fazer assim, ó. Só isso que eu preciso de mostrar pra vocês. Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu. E ela, né, sentou bem em cima de mim e começou a passar os pés livres, sem sandália, sem nada. Na minha barriguinha na época, né? E começou a passar os pés assim, aí passava pra lá, pra cá, e fazia assim, assim, assim. E num determinado momento, ela pegou assim com os dedos, ela segurou a camisa assim com com os dois pés e levantou minha blusa, minha camisa, né? E começou a passar os pés diretamente na minha barriga. Cara, naquele momento, pra mim aquilo era uma coisa muito boa. Eu simplesmente estava adorando aquilo, né? Eu entendo que hoje que, poxa, isso pode ser considerado, né, um desrespeito, né? Um abuso, cara, eu sinceramente fico pensativo. Por quê? Porque assim, nós estávamos sozinhos, né? Eu estava ali vulnerável, né? E ela poderia ter feito muito mais coisas, mas em momento nenhum, isso eu tenho que ressaltar, em momento nenhum ela encostou em minha parte sexual, tá? Ela não tocou meu pênis nem nada. Ela só ficou na barriguinha, na minha barriga. E eu me lembro que, né, eu fiquei com vergonha, eu tava gostando, mas estava com vergonha. Eu me lembro que no momento eu tampei o rosto assim, ó, com vergonha, e ela, numa expressão assim de, sabe, eu estava sentindo que ela tava gostando de fazer aquilo comigo, e eu tava gostando, né, de receber aquilo, porque eu era inocente, cara, eu não sabia de nada. Ela foi e falou, olhou pra mim e falou assim: tá gostando, né, danadinho? Tá gostando, né, danadinho? Aí eu fiquei assim, quietinho, sem falar nada. E eu me lembro que ela ficou fazendo isso mais ou menos uns 5 minutos. Aí depois ela parou, tampou minha blusa de novo e não falou nada pra mim não contar pra ninguém. Não falou nada. Simplesmente, pra mim era uma brincadeira, né? E E saiu de perto de mim. Passou ali uns 10 minutos, minha tia chegou para fazer o bolo e tudo. E fez, e nós comemos de boa. E eu, sabe, não perguntei aquilo para ninguém. Só que, cara, depois disso, depois que isso aconteceu, né? Depois dos meus 10 anos, depois de ter acontecido isso, cara, eu em 2016, né, eu com 16 anos, eu comecei a desenvolver um fetiche incontrolável por pés. Um desejo tão grande que chega próximo a uma idolatria, sabe? Assim, sabe? Tudo. Eu penso nos pés, os pés, os pés. Sabe? Eu sou fascinado pelos pés. Eu acho muito lindo. Acho uma parte do corpo perfeita, maravilhosa. Em alguns casos, evidentemente, tem pés bonitos e pés feios, tá? Deixar bem claro, o meu fetiche em pés, ele se limita, tá? Ele se limita a pés bonitos, tá? Pés limpos, não gosto de sujeira. Tem gente que tem fetiche em pé sujo. Sei lá, não curto. Curto limpeza, curto o pé limpinho, bonitinho e cheiroso. Isso que eu gosto. Só que assim, depois que aconteceu isso comigo, com 16 anos eu comecei a desenvolver um fetiche em pés. E eu não sabia. Eu falava, cara, por que eu gosto de pés, cara? Eu não sabia. Mais ou menos em 2019, eu tive uma lembrança desse fato que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos, né? E depois, acho que em 2020 também, eu cheguei na minha tia e perguntei pra ela: tia, você lembra o dia que, pô, tia, tava aqui, meus pais tinham viajado? Ela falou assim: pô, hoje eu lembro bem, de forma bem vaga, assim. Eu perguntei pra ela, falei assim: tia, a senhora lembra? Eu nunca iria contar, jamais, cara. Sabe, eu não tenho a mínima intenção de prejudicar aquela menina, porque, poxa, porque ela fez isso comigo. Eu acho, assim, que ela fez ali algo, sim, estranho, desrespeitoso, mas o fato dela não ter tocado nas minhas partes íntimas, eu jamais prejudicaria ela de nenhuma maneira. Jamais. Eu sinto que fui desrespeitado, sim,
Mas não sei se chegou a constatar, se pode ser constatado um abuso, porque ela não tocou nas minhas partes íntimas. Não sei. Deixe sua opinião aí abaixo. E eu comecei, né, com 16 anos, 17 anos, e eu tinha esse fascínio por pés, cara, incontrolável. Depois eu vou contar outras histórias pra vocês ver que realmente eu tenho um desejo muito grande pelos pés. E eu não sabia por que que eu tinha isso, até que eu lembrei desse fato. Aí eu paro e pergunto pra vocês, será que se não tivesse acontecido esse fato, dela ter, né, causado em mim algumas emoções e ter passado os pés na minha barriga naquela época, será que eu teria esse fascínio pelos pés? Você considera que eu sofri um abuso? Ou você acha que ela estava ali apenas brincando comigo sem maldade? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu tenho dúvidas e eu quero que você deixe sua opinião. Deixa bem claro, cara. Eu nunca vou esconder nada de vocês. Eu vou contar as melhores histórias da minha vida e as piores. Eu vou contar histórias constrangedoras pra vocês, tá? De época de infância, sabe? Coisas que envolvem outras pessoas. Eu vou contar tudo. Aqui vai ser um livro aberto, tá? Então, isso aqui, esse vídeo, né? Tá acabando por aqui. Ele conta pra vocês de um dia que aconteceu algo estranho comigo. E isso mudou a minha mente de alguma forma. A minha mente foi mudada. Depois desse dia, eu passei a simplesmente amar os pés. Porque naquele dia, os pés daquela menina me fez muito bem. Eu me senti bem, né? Hoje, né, quando eu paro pra pensar, me deixa um pouco assim com o pé atrás. Falo, cara, será que eu sofri um abuso, cara? Será que ali ela me desrespeitou? Será, cara? Quais eram as intenções dela? Sabe? Naquele dia que eu perguntei pra minha tia quem era aquela menina, eu não tava com intenção de prejudicar ela. Não, eu queria talvez conhecer ela. Pra, né, conversar com ela de boa. Falar assim, nossa, aquele dia você fez um negócio na minha barriga, eu achei, pô, eu gostei. Mas qual eram as suas intenções naquele momento, sabe? Perguntar mesmo, conversar de boa. Mas minha tia não se recordou quem era e eu também deixei isso pra lá. E tá tudo certo. E eu quero que você deixe aí embaixo sua opinião. Você também tem fetiche em pés? Você passou por alguma situação assim que te causou um baque para fazer você gostar tanto dos pés? Como surgiu esse fetiche? Eu quero entender. Gente, deixar bem claro, eu leio todos os comentários, tá? Leio todos, respondo quase todos, mas deixa um coraçãozinho em todos. Outra coisa, vou deixar aqui abaixo o meu e-mail, tá? O meu e-mail pessoal. Espero que você mande as suas histórias para que eu possa ler e talvez uma oportunidade de contar a sua história aqui, tá? Como se tivesse acontecido comigo. É um novo quadro que eu vou tentar iniciar no canal, tá bom? E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você curte esse estilo de vídeo de contar histórias, contar fatos, aqui nós não vamos esconder nada. Eu vou contar aqui a primeira vez que eu perdi o bebê, a primeira vez que eu tive relação sexual, já contei, né? Vou contar todas as histórias possíveis nesse canal. Então, pra você não perder, se inscreve aí, ativa o sininho. Vou indo nessa. Fui. Deixa sua opinião aqui embaixo. Eu sofri um abuso ou não sofri um abuso? Você considera que por ela não ter tocado no meu pênis ali, ela manteve o respeito comigo? Ou ela fez aquilo e aquilo pode sim ser constatado que eu sofri um desrespeito de uma mulher? De uma jovem, né? 18, 19 anos, era uma jovem. Então, fiquem com Deus. Não sei porquê, né? Mas eu simplesmente amo os pés, velho. Eu adoro os pés. Fui. Tchau, tchau.